Oi, gente. Oi, gente, tudo bom? Chegamos ao quarto episódio de CBA Project. Bora lá? Bom, vamos lá. Esse episódio, ele é bem curioso porque eu tava chegando num ponto, né, como eu falei pra vocês no segundo pack, eu já tô confuso já, porque o número de packs tá diferindo do número de episódios, eu já tô confuso. É... Agora eu tô pensando. Pera. Este é o quinto episódio e o terceiro pack. É isso? Isso, é o quinto episódio e terceiro pack, pra ver como eu já tô completamente fora de mim. Bom, vamos lá. Eu tinha falado pra vocês no segundo pack que quando eu tava fazendo o segundo pack eu comecei a ser atraído por novas influências. Eu comecei a trazer um pouco da influência do que o emo foi na minha vida para o projeto. E como o emo era uma coisa muito constante, ainda é uma coisa muito constante na minha vida, né? Eu comecei a trazer algumas coisas desse universo que eu achava que fariam sentido. E aí é onde a porca torce o rabo, literalmente. Por quê? Porque daqui muda muito o padrão daquilo que eu vinha fazendo. Muito, assim. É um salto para um outro lugar que não faz nem muito sentido perto daquilo que está sendo construído. E aí eu vou explicar o porquê. Bom, eu comecei a entender o projeto, né, como algo que iria se transformar conforme o tempo, que ia ter seus próprios caminhos e ia acabar chegando num caminho completamente diferente conforme o tempo. Mas eu não achei que o tempo que esse projeto ia ir pela tangente ia ser tão rápido assim. Por quê? Eu comecei a pensar de que forma, né, aqueles rostos que eu estava criando, né, aquela galeria de rostos que eu estava criando e aqueles personagens que eu estava criando, de que forma eles poderiam se adequar ainda mais com quem eu sou, como eu sou e tudo mais. E parece que nesse pack eu resolvi juntar todas as coisas numa coisa só e falar, vai aí. E o que eu acho curioso desse pack é que ele começa a atribuir algumas características minhas em específico que eu trago pro projeto. Então, vamos lá. Quais são essas características? A primeira característica é cores. Eu comecei a acertar o ponto tonal do projeto. Isso não é uma exclusão de pessoas de pele clara, pelo contrário. Isso não é uma definição em específico, é só que eu tava errando mesmo o tom daquilo que eu queria fazer de começo. E aí eu comecei a acertar um pouco mais o tom daquilo que eu queria fazer para agora, né? Então, o projeto ele passa por uma mudança tonal assim meio brusca, né, do que tinha para antes e depois que vocês conseguem ver na galeria em breve. Outro ponto também que o projeto começa a tomar é eu tava sentindo falta a hora que eu tava fazendo o pack anterior, né, o pack 2, eu tava sentindo falta de cores, né, de como que eu traria essas cores pra cá, o que que eu faria se eu trouxesse essas cores. E aí eu cheguei num ponto específico de que eu ia trabalhar com duas cores em totalidade, assim, que ia ser o verde e o azul. Quando eu trago o verde e o azul para a composição dos conteúdos,
eles começam a dar mais identidade pro projeto e deixar o projeto com uma cara um pouco mais interessante nesse sentido, assim, eu senti que eu trouxe uma personalidade pro projeto que não tinha antes, que fez com que o projeto soasse já diferente por si só pela adesão das cores. E aí outra coisa que eu também usei muito foi que eu comecei a mudar os traços, né? Brutalmente, assim, brutalmente mesmo. Então, por exemplo, a característica dos olhos que tinham anteriormente, que era né, o olho redondo com a pálpebra bem caída e o olho de bolinha, ele se manteve, mas eu passei a pintar as pálpebras, o que daria também uma outra sensação para os desenhos anteriores, e passei a ter uma espécie de... Não é... Eu passei a mudar um pouco o intuito, assim. Eu sinto que não só com emo veio um pouco dessa característica lá Tim Burton, assim, dizendo, de um olho um maior que o outro, de olhos grandes, o olho meio regalado e tudo mais. O nariz eu passei a não fazer mais o nariz com traços que remetessem à negritude, porque eu passei a tentar imitar um pouco do nariz a lá a Turma da Mônica, assim, tinha um quê de tentar trazer essa essência pro nariz, que eu achei que pudesse dar um tchan. E a boca, qual que era o problema da boca? Toda vez que eu desenho a boca, isso pelo menos nesse primeiro pack, assim, nesses primeiros packs, vocês vão entender por que disso depois, mas toda vez que eu desenhava a boca e tudo mais, tinha algo que me prendia no realismo. E eu não estava fazendo bem no primeiro pack que eu trouxe, né, que foi o segundo. Eu não estava trazendo bem a questão da boca, parecia que estava tudo muito estranho. Quando eu trouxe das outras formas, eu sentia que estava quase lá e eu desenhava melhor os personagens de boca fechada. E aí me veio uma ideia baseada numa das bandas que eu mais gostava da adolescência, que eu amo ainda até hoje, não escuto tanto mais, mas ainda escuto e amo até hoje, que foi o The Used. The Used, pra quem não sabe, é uma banda de emo barra post-hardcore, que foi muito famosa durante o movimento emo, porque, enfim, revolucionou junto com My Chemical Romance, Paramore, Panic! At the Disco, enfim, essa galera toda meio que revolucionou um cenário. E tinha uma coisa na banda que eu amava muito, que se eu não me engano, eu não sei se era o vocalista, o Burt, que era, que era o desenhista da situação. Mas a banda tem, eu acho que eu tenho até aqui, tenho aqui. Vamos às relíquias. Existia um nível de realismo nos desenhos deles e tudo mais, e eles gostavam de contar histórias e mostrar histórias e tudo mais, através do encarte. E eu tô até com o encarte em mãos aqui, ó. Dá pra ver melhorzinho. O encarte em mãos. E eles tinham, ó, por exemplo, desenhos nos encartes. Era uma coisa muito mais... Só que os desenhos deles eram desenhos depressivos, enfim, tinham essa linha e eu quis trazer um pouco desse desenho pro meu conteúdo. E aí qual que foi o lance do que eu trouxe para esse conteúdo? Eu trouxe a capa. Esse é o In Love and Death do The Usage. Acho que é o... Não lembro qual. Acho que se pá é o quarto CD, não lembro. Terceiro, quarto CD, não lembro. E o In Love and Death me acompanhou muito durante a adolescência e eu comecei nessa pira de... Eu quero referenciar o meu eu mais jovem. Quero trazer pro meu eu mais jovem alguma característica pro projeto, enfim. Meio que fazer esse tributo. E aí eu peguei o álbum... o álbum não, o CD. Ele tá bem fudido, tadinho. Tá até quebrado. De tanto que eu ouvi, de tanto que... Ele passou por várias coisas.
Espera que a câmera vai desligar. Voltando, eu comecei a trazer pro aspecto da boca, que era o que eu tava falando, a característica da capa do álbum. E aí que surgiu o desenho com base nisso. Então, esse, é, esse terceiro pack, o terceiro pack A e B, ele é tomado muito por essa construção. E uma das coisas que são possíveis perceber é que, vamos lá, vamos pro pack A primeiro. O pack A, ele traz uma representação de um homem negro que se assemelha mais comigo. Eu tentei fazer de uma forma que o homem preto queer passasse a fazer parte do meu projeto também. Por quê? Eu sentia que justamente era isso que estava faltando, né? Projetos que desenhassem homens negros, a virilidade de homens negros e homens negros cis em grande maioria e héteros em grande maioria eram o que mais se via por aí. Eu comecei a pensar por que não representar figuras mais sensíveis e figuras mais queer dentro do meu projeto. Esse foi o primeiro ponto do pack A. E aí quando eu trago o pack B, foi onde eu comecei a reincorporar coisas do primeiro pack, ou seja, o fundo estilizado, desenhado ou pintado como um plano de fundo, e trazer, incorporar, né, as coisas do que eu estava vendo. Então, trazer os personagens conforme o pack 3 e com as características que eu achava que eram interessantes vindas do emo. Então, no pack B, né, onde eu começo a desenhar o pack B, eu desenhei, serviu de referência, não digo que foram desenhos específicos, mas é um menino que eu tava ficando e um amigo que eu tinha na época. Foram duas pessoas que eu desenhei ali, que deram um pouco de pano de fundo para eu montar as imagens do pack B. Mas uma coisa também que eu acho relevante para trazer desse momento do PEC é que eu comecei a estudar possibilidades, né? Todas as possibilidades que eu poderia fazer com isso. Eu tentei, de alguma forma, explorar se o meu projeto ele ia primeiro para um lugar mais amplo ou para onde ele poderia ir, enfim. Então, tem vários rascunhos, assim, né? Eu tenho alguns rascunhos para além desses dois, mas eu tenho vários outros rascunhos dos quais eu começo a testar personagens, testar possibilidades, testar cabelos, testar desenhar homens e mulheres e eu vou meio que caminhando para isso. E aí, de novo, eu parto do ponto do projeto do meu amigo, do Ariel. Penso numa tipografia e numa disposição de tipografia baseada num projeto dele, que é um projeto lindo. Eu esqueci agora o nome do projeto, inclusive, perdoa, Ariel. Mas é um projeto lindo que ele tem. Eu começo a pensar em frases que, de alguma forma, me acalentam e me preenchem num lugar onde eu estava precisando no momento, né? Tal qual foi o pack número 2 com o To Write Love in Her Arms. E aí, o que eu fiz? Eu criei a frase, né? Não criei a frase, mas eu coloquei a frase como parte do projeto, que é a frase "me abraçar para não faltar". Essa frase, inclusive, dando um pequeno spoiler, é algo que vocês vão ver com muita constância durante o próximo pack.
Mas antes de chegar nele, porque ele é um outro rolê, eu queria trazer esse pra vocês, assim, de como isso foi caminhando. E tem outros dois também, dois desenhos que foram desenhos onde eu comecei a pensar entre um pack e outro, né, entre o pack 2 e o pack 3, eu comecei a pensar que talvez fosse um momento de eu desmembrar isso em duas coisas diferentes e começar a pensar talvez numa história em quadrinhos e personagens, e isso partiu de uma conversa muito delicada que eu tive com a minha mãe. Minha mãe sofreu processo de alguns abortos entre a minha gravidez e a gravidez do meu irmão. E sempre foi uma coisa que marcou muito ela, e ela sempre conversou, né? A partir do momento que eu me tornei adulto, ela conversou muito comigo sobre isso. E eu fiquei pensando sobre esses irmãos que eu não tive, até mesmo por conta de relações familiares e tudo mais. Eu fiquei pensando muito nesses irmãos que eu não tive, e fiquei pensando em desenhá-los de alguma forma. Ia ser um projeto pra trazer isso pra minha mãe, enfim, ser um presentinho pra minha mãe, que é artesã e iria apreciar a arte nesse lugar. E aí eu acabei pensando em desenvolver com um pouco do que eu tinha de ideia do primeiro pack pro segundo pack. Eu pensei em misturar as duas coisas e transformar numa espécie de história em quadrinho com personagens. Onde eu ia trazer um nome, ia trazer uma imagem, ia trazer uma representação disso. Como ficou muito emocional, muito denso, muito específico, eu não consegui fazer isso. Não tive a menor condição de lidar com isso. Então eu meio que parei o projeto dessa parte, né, dessa história em quadrinhos que eu tava fazendo. Eu parei por aí, mas o que aparece no pack 3A e B foi onde eu dei continuidade e fui caminhando com isso, que vocês vão ver no próximo vídeo. Aí, de novo, como eu estou gravando esses vídeos numa tacada, assim dizendo, o Instagram está lá disponível, mas o Instagram não está atualizado ainda, porque eu ainda não mexi nisso. Mas, se você quiser seguir, será muito bem-vindo. CBA_project. Se você quiser me seguir nas minhas redes pessoais, não quiser ver o projeto, quiser saber um pouco mais sobre eu enquanto pessoa, eu sou Caco Bapt, CACOBAPT, em todas as redes. Então é fácil de me encontrar, fácil de seguir o projeto. Inclusive, até me perguntaram uma vez, que eu achei até meio óbvio, mas enfim, me perguntaram, nossa, por que o projeto é CBA Project? Meu nome é Caio Batista Antônio. CBA Project, projeto em inglês. Não tem nada de específico, nem muito cabeçudo, foi só isso mesmo. Esse pack também está disponível para quem quiser adquirir, quem quiser uma cópia, enfim. Só entrar em contato comigo via DM, como eu falo em todos os outros vídeos. Os outros também estarão, todos eles estarão disponíveis, e é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não vou ficar enrolando porque eu já falei demais. Tchau!